Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja nos seus corações, em suas vidas. Cresçamos, irmãos e irmãs. É sempre uma alegria poder estar juntos, poder refletir e poder também celebrar com alegria a Páscoa do Senhor. Tempo pascal que vai agora nos colocando, além da experiência do encontro com o Cristo ressuscitado, além daquilo que Ele caminha conosco, também a sua continuidade através daqueles que Ele escolhe para levar adiante e fazer as suas vezes na vida da sociedade e do mundo. Nós comemoramos nesse final de semana o Domingo do Bom Pastor. Todos os anos nós lemos um texto ou um trecho do Evangelho de João, capítulo 10, que fala justamente do Bom Pastor. Cristo como bom pastor, e a igreja já aproveita para refletir sobre o bom pastor e aqueles que têm essa missão de exercer em nome de Cristo o pastoreio. Por isso também nesse final de semana é a Jornada Mundial de Oração pelas vocações religiosas e sacerdotais. Aproveitando o tema do bom pastor, a igreja nos pede que nós rezemos pelas vocações de especial consagração na vida religiosa, na vida sacerdotal. E que nós vemos que em todo o mundo a vocação à vida sacerdotal tem aumentado. Os jovens têm respondido ao chamado do Senhor e têm dado o seu sim e têm levado adiante essa missão de fazer as vezes de Cristo para a sociedade, para o mundo, para as suas comunidades. Por isso, acho que todos nós, enquanto igreja, somos chamados, de um lado, a contemplar a missão de Jesus como bom pastor que nos conhece profundamente, e do outro lado, rezar para que tenhamos bons pastores, que como Cristo entregam a sua vida pelas ovelhas e as servem de coração sincero e aberto. A palavra do Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, cada ano nós temos um trecho de João 10. Nesse domingo, nesse final de semana, nós vemos que aquilo que é colocado, o texto, a perícope que nos é colocada, justamente fala sobre Jesus que é a porta das ovelhas, onde realmente entra e conhece. Do outro lado, fala que a sua voz é conhecida. As ovelhas seguem porque conhecem a voz do pastor, por isso mesmo não vão atrás dos estranhos. E, ao mesmo tempo, fala que ele veio para que as ovelhas tenham vida e para que tenham vida em abundância. Então, eu creio que aqui nós temos vários aspectos que chamam a nossa atenção, enquanto cada um de nós chamado a ouvir o Senhor. Se nós, no meio de tantas conversas e tantas vozes que nós temos e ouvimos e aparecem aqui e acolá, se nós percebemos a voz de Jesus falando para nós, seu povo, se nós o escutamos não apenas de ouvido, mas de coração, se nós acolhemos a sua palavra. Talvez uma das dificuldades de hoje e sempre é saber escutar a voz do Senhor. Para isso é que nós temos também na igreja aqueles que fazem as vezes do Cristo pastor para nos indicar justamente esse trabalho, essa missão de vermos o Senhor que fala ao nosso coração, que ilumina a nossa vida e que ao mesmo tempo nos conduz. Por isso, meus irmãos e irmãs, para todos nós é uma oportunidade de nós pensarmos um pouco sobre isso e percebermos como é que nós ouvimos. E do outro lado, como é que nós falamos também. Como é que nós exercemos essa missão. Embora o trabalho de pastoreio, do Cristo pastor, do Senado do Cristo pastor, são
justamente para os padres, para a saúde da ordem. No entanto, também aqueles que evangelizam, aqueles que se preocupam com os outros, exercem um tipo de pastoreio também. Uma preocupação de não apenas ter as pessoas na comunidade, mas de serem pastoreadas, de serem pessoalmente, né, conhecidas, iluminadas e evangelizadas. É esse que conhecer a voz do pastor e o pastor que conhece as suas ovelhas. Eu creio que a palavra desse final de semana, de um lado, nos dá a alegria de sermos conhecidos por Cristo, e do outro lado, a responsabilidade para todos que têm missão de pastoreio, de também, em nome de Cristo, anunciar a boa notícia e procurar também, como Cristo, dar a vida pelas ovelhas e conhecer também a cada ovelha e levar todos para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu creio que o trabalho do pastoreio, o trabalho do padre, o trabalho de quem tem uma missão na igreja, justamente além de fazer eco à voz de Cristo, para que a voz de Cristo continue chegando até as pessoas, é também ter como preocupação principal levar as pessoas a terem vida em abundância. Daí vem, meus irmãos e irmãs, que aquele que trabalha no pastoreio não pode pensar apenas em si. Ele é chamado, sim, a viver uma vida nova, também ele ou ela, mas também nós somos chamados a ver como é que nós estamos dando a vida para que, anunciando Jesus Cristo, as pessoas tenham vida em abundância, em plenitude. Que significa ter um sentido para a sua própria vida, significa ter encontrado em Cristo a alegria de uma vida nova, de experimentar o Senhor, que é a nossa vida e que nós anunciamos. Ora, meus irmãos e irmãs, eu creio que para todos nós, isso é um dom. Ou seja, pessoas que entregam sua vida para servir aos irmãos e para poder, dando a vida pelos irmãos e irmãs, levar essa vida que é em Cristo, tem essa vida em abundância. Isso não é fácil, humanamente falando, mas com a graça de Deus, isso é possível. É um dom de Deus que pessoas se entregam, dão a vida para anunciar Cristo pastor e para que todos tenham vida. Ora, meus irmãos e irmãs, a liturgia desse quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, nos leva justamente a pedir pelos pastores da igreja para que possam exercer assim sua missão, para que possam trabalhar nessa preocupação de levar vida para todos e levar a palavra de Jesus, que deve ser conhecida pelo povo de Deus, pelas palavras do Evangelho que nós ouvimos e que nos convidam justamente a fazer essa experiência. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, vemos que essa pregação leva as pessoas a uma adesão. Na leitura dos Atos dos Apóstolos de hoje, Pedro estava justamente pregando, anunciando Jesus Cristo, proclamando a boa notícia a todos e a todas. E aí, o povo perguntou: o que devemos fazer diante da palavra que nos é anunciada? O que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, quando nós anunciamos e pastoreamos, digamos assim, anunciamos Cristo ressuscitado, anunciamos a vida nova, logo deve brotar no coração das pessoas esse pedido, essa pergunta. Consequentemente, o que eu devo fazer para viver dessa forma, para mudar de vida? E a resposta de Pedro, de arrepender-se e ser batizado, significa que o ato litúrgico também tem algo a ver com a mudança de vida, com a transformação da nossa vida, viver essa vida nova em Cristo, né? E ainda vai lembrar aqui: salvai-vos do meio dessa geração perversa. No meio da geração que está aí, tal como está essa geração que nós encontramos, que nós vivemos, e que nós somos chamados a nos salvar no meio disso tudo.
E, claro, quanto mais nós escutamos Cristo Jesus, que é aquele que dá vida por todos nós. E que Pedro vai dizer justamente é por aí, de arrependimento, de mudar de vida, ser batizado. E passar a viver no mundo com um jeito novo. E conta aqui os Atos dos Apóstolos, que naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Naquele dia, 3.000 aceitaram Jesus Cristo e buscaram justamente essa vida em Cristo, porque tinham encontrado a vida em plenitude. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que celebrar o Domingo do Bom Pastor, de um lado, é ver como é que é o nosso relacionamento, como é que é a nossa vida, cada um de nós, porque Cristo é que nos salva e Ele que nos conduz, como é que nós escutamos a sua voz, como é que temos escutado na vida de cada um de nós e como temos experimentado essa vida em abundância. Do outro lado, nós temos a missão de pastorear, sabemos que quando se prega a palavra, se anuncia Jesus Cristo como Senhor e Salvador a todas as pessoas, para aqueles que acolhem e abrem seu coração, a palavra questione, vai perguntar: o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Porque eu experimento uma notícia que algo me conduz e algo me questiona, que algo deve ser feito, deve ser transformado. E aí está, meus irmãos e irmãs, a vida batismal. Aliás, nós sabemos, todo o tempo da Quaresma que nós vivemos foi para tentar dar passos para chegar à Páscoa com a nossa vida batismal ainda mais transformado. Agora, evidentemente, meus irmãos e irmãs, isso significa para cada um de nós que agora na Páscoa nós fazemos a experiência de viver essa vida batismal anunciando Cristo como pastor nessa vida em abundância. E isso vai levar as pessoas a aderir e a viver o seu batismo, como lembra a leitura primeira também desse final de semana. E a segunda leitura, a primeira carta de Pedro, né, lembra para nós que Cristo padeceu por nós, para nos servir de exemplo, para seguir os seus passos, ele que não cometeu pecado nenhum, no entanto foi crucificado, carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. E termina a perícope desse domingo, dizendo: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornasse ao pastor e guarda das vossas almas. Palavra da carta de Pedro lembra, nós, pelo pecado, estamos como que ovelhas perdidas, desgarradas, mas que em Cristo, né, nós encontramos o pastor da nossa vida que nos une a todos. Portanto, o Domingo do Bom Pastor é um domingo que nos ajuda a perceber o carinho do Senhor para conosco e a nossa missão do pastoreio e a nossa vida de oração por aqueles que recebem essa missão de levar a todos a boa notícia, a notícia de poder, como pastores que agem como Cristo, como em persona Christi, a todas as pessoas. De rezar pelas vocações de especial consagração, vocações sacerdotais e religiosas. Que a palavra que nós ouvimos e iremos ouvir, iremos participar em nossas comunidades, nos ajude, meus irmãos e irmãs, a termos um coração aberto para percebermos a alegria e a vida nova de acolhermos Cristo como pastor, de escutarmos a sua voz, de entrarmos nesse rebanho através de Cristo, que é a porta, e encontrarmos a vida em abundância, ao mesmo tempo vemos como o Senhor nos dá esse dom de podermos ter essa vida nova que nos leva a testemunhar aos outros e anunciar aos outros com entusiasmo e com o coração aberto. Que o Senhor conduza a nossa vida e a cada um de nós. E que Deus abençoe. Dê a todos uma boa semana e um bom domingo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.